Então vamos falar um pouco sobre essa questão dos bloqueios e como é que vocês resolvem isso e como também evitar, né? Porque não adianta só como resolver, a gente quer saber também como evitar. Mas o que são bloqueios? Bloqueios é uma situação na qual você fica impedido de fazer os anúncios. Só que eu já quero deixar um ponto sobre o bloqueio. Os bloqueios, eles não são definitivos. Ou seja, vamos imaginar, putz, Luciano, eu investi na carreira de gestor de tráfego, comecei a estudar e se eu for bloqueado, perco todo o meu investimento? Perco todo o meu estudo? Não. Existem formas de você contornar isso. Digamos que um bloqueio não é nada mais que um contratempo, tá? Um contratempo que você sofre, nada mais do que isso. Tá? É um contratempo e eu vou te mostrar então como é que você diminui as chances de ter esse contratempo. E às vezes o pessoal fica se questionando, né? Mas Luciano, por que os bloqueios acontecem? Por que razão os anúncios são rejeitados? Por que razão perfis são bloqueados? Isso acontece por uma questão de segurança do próprio Facebook. O que acontece? O Facebook ele é constantemente atacado por hackers, por profissionais que tentam, digamos, hackear contas de anúncio e com isso se aproveitar desses cartões de crédito, desses saldos que tem nas contas de anúncio, e com isso gastar dinheiro e vender os produtos deles ou venderem produtos como afiliados. Então é um nível de segurança assim, pessoal, vocês não fazem ideia, são milhões e milhões de ataques por dia. Então o Facebook tenta se defender de alguma forma, muitas vezes injusta, outras vezes justa. Mas ele tenta se defender. E por que no Google não acontece tanto? Porque é muito mais fácil você vender produtos que não tem pesquisa, ou seja, para a pessoa encontrar um produto ou um serviço no Google, ela precisa fazer uma pesquisa, tá? Ela precisa ter um interesse sobre isso. No Facebook, não. Então vamos dar um exemplo. Se eu quero vender essa caneca aqui, essa caneca no Google as pessoas teriam que procurar por caneca. E no Facebook eu posso tentar vender para todo mundo essa caneca. Então tem muito mais chance de vendas no Facebook que no Google. O Google funciona muito bem para negócios locais, mas se nós queremos escalar alguma coisa que não tem pesquisa, realmente acaba sendo mais fácil fazer isso no próprio Facebook. Então, por isso que ele tem mais riscos de bloqueios. Tá? Por isso que ele tem mais questão de segurança do que o próprio Google. E além disso, o Google, hoje ele não está, mas no passado ele foi muito sensível também a bloqueios. Era muito constante os bloqueios no Google. Agora melhorou. Então não podemos esquecer que o Google trabalha com anúncios, salvo erro, desde 2004, 2005 que eles trabalham com anúncios. O Facebook começou a trabalhar com anúncios em 2013. Então o Google tem um terreno aí maior de experiência, de criação de equipe de suporte, etc., do que o próprio Facebook. Então, realmente, o suporte do Facebook, ele é ruim, tá? Ele é ruim. Isso aí não há como negar. Acho que até nem o próprio dono do Facebook conseguiria se defender que o suporte é ruim. Mas, por outro lado, tem muita chance, tem muita oportunidade ali. Então, vale a pena, mesmo que o suporte não funcione tão bem. Mas os bloqueios, então, acontecem muitas vezes por questões de segurança. Mas, Luciano, é um humano que vai lá e bloqueia? Não. Muitas vezes são robôs. Como é que funciona assim? Resumindo para vocês. O Facebook tem uma inteligência artificial na qual eles entendem qual é o comportamento comum das pessoas que tentam aplicar golpes, que tentam roubar dinheiro das pessoas, etc. Eles analisam esse comportamento e quando eles notam que um usuário está tendo um comportamento similar àquelas pessoas que geralmente dão golpes, ele vai lá e bloqueia por prevenção, muitas vezes por prevenção. Por quê? Porque se der algum problema, é o próprio Facebook que vai ter que arcar com algum processo jurídico, etc. Então, eles fazem isso, eles fazem por segurança, eles bloqueiam. Então, você tem que provar, o Facebook funciona ao contrário. Você tem que provar que você é inocente para não ser considerado culpado. Então, eles fazem isso para se proteger. Por isso que esses bloqueios acontecem. E que tipos de bloqueios existem? Existe o bloqueio do perfil, que é aquele na qual o seu perfil do Facebook não é permitido mais anunciar. Então, por mais contas de anúncios que você tenha, por mais business, por mais páginas, aquele seu perfil você não pode anunciar. E esse bloqueio de perfil tem, tá, pessoal? Então, às vezes o pessoal acha que bloqueio de perfil é só, nossa, um negócio que aconteceu comigo, nossa, tem mesmo azar. Galera, eu tenho meu perfil bloqueado, acho que fez agora, em dezembro, fez 2 anos, salvo erro, 2 anos. Por quê? Sem motivo aparente algum. Então é um erro do próprio Facebook que eles o suporte, várias vezes que eu falei, eles admitem que cometeram,
Eu poderia, inclusive, entrar com processo contra o Facebook. Já conheço pessoas que ganharam processos contra o Facebook, e o juiz, inclusive, declara, quando você ganha, que o Facebook não pode mais te bloquear, então ele está proibido de te bloquear, porque isso te traz prejuízo profissional, etc. Eu nunca entrei com processo, porque eu dei um jeito de outra forma, e eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui. Tá? Conta de anúncio, então você pode ter o bloqueio a nível da conta. Então aquela conta não permite anunciar, mas se você tiver outras contas, você pode fazer anúncios nessas outras contas de anúncio. Você pode ter o bloqueio da página de Facebook, que foi uma coisa que há uns 2 meses aconteceu bastante por conta das eleições no Brasil. Então a página de Facebook estava proibida de anunciar. Mas você poderia continuar anunciando para outra página, para um Instagram. A página em si é que não poderia rodar anúncios. Você pode ter um bloqueio do business, então aquele business, tá? E pessoal, e quem não fez anúncios, talvez isso possa ser um pouco complexo, uma aula um pouco complexa para vocês. Mas tá tudo bem, acompanhem aqui que isso vai dar tranquilidade para vocês. Então o business, que é a plataforma do Facebook, onde você tem as suas contas de anúncio, onde você tem a sua fanpage, onde você tem o seu Instagram. Se o business for bloqueado, aquele business não pode mais anunciar, mas, por exemplo, você poderá colocar, você poderá usar outras contas de anúncio, você poderá usar páginas que também estão ligadas a outros business. Então, tendo outros business, esse é um problema que se resolve tranquilamente. E você pode ter um bloqueio a nível de Instagram. O que é um bloqueio a nível de Instagram? Aquela conta do Instagram não poderá mais anunciar. Tá? Então, e esse para mim, por exemplo, no meu caso, seria bem preocupante. Felizmente eu não tenho esse tipo de bloqueio. Já tive bloqueio da página, da conta de anúncio, já tive todos esses sintomas aqui. Só o do Instagram, que felizmente não. Como é que eu contornei a parte do perfil? Usando outro perfil. Tá? Usando outro perfil. Então, tem um outro perfil. Na verdade, eu tenho mais 2 perfis que eu uso. Tá? Eu uso esses 2 perfis, inclusive aconteceu comigo mandarem mensagem falando o seguinte: Luciano, cuidado, eu tenho outra pessoa fazendo se passar por você. Eu disse: não sou eu mesmo, tá? Sou eu mesmo. Por favor, não denuncie esse perfil. Sou eu mesmo, não denuncie esse perfil, sou eu que estou contornando a questão do bloqueio. E beleza, aí eu explicava para as pessoas, acho que foram umas 2 ou 3 pessoas que me falaram: Luciano, cuidado, estou fazendo passar por você, quer que eu denuncie? Eu disse: não, cara, não faz isso, não vou perder esse perfil, não faz isso, fica quieto. Então eu tenho outros perfis na qual eu uso para contornar essa situação. Tá? E é importante fazer aqui alguns esclarecimentos. E esse é o primeiro ponto que eu quero tocar aqui. Todos os que fazem anúncios, em algum momento, vão ter algum tipo de bloqueio. Então a questão aqui, pessoal, não é se você vai ter, é quando você vai ter. E assim, o ter alguma coisa bloqueada impede você de ter uma carreira como gestor de tráfego? Jamais. Jamais, jamais. Eu diria que é o mesmo que um atleta querer ser atleta e não querer se lesionar. Não tem como. Não é se você vai se lesionar, é quando você vai se lesionar. Então, se você faz anúncios, em algum momento você vai ter a sua conta bloqueada. Mesmo que você faça tudo certinho. Mesmo que você faça tudo certinho, que você cumpra ali todas as regras, que você cumpra todos esses passos. Assim, em algum momento vai acontecer. E é melhor que você aprenda a lidar com isso, visto que em algum momento isso vai acontecer. Entenda que bloqueios, eles não são o fim do mundo, pessoal, tá? O pessoal fica muito louco com essa questão dos bloqueios, porque não sabe como lidar. Bom, se você está numa mentoria como a nossa, você tem todo o suporte, inclusive da equipe, para te ajudar e de indicar os passos que você deve seguir. Mas, se você também não está, saiba que não é o fim do mundo você ter algo bloqueado. Tá? E não é por isso que a sua carreira vai acabar. E existem formas de você minimizar os danos e se resolver. Um deles é você ter um outro perfil. Pode ser um outro perfil com o seu nome, pode ser um outro perfil. O ideal, pessoal, já vou dar essa dica aqui para vocês. Primeiro ensinamento dessa aula. O ideal é que vocês tenham um segundo perfil de alguém que seja da vossa confiança e que não trabalhe com anúncios e que já tenha um perfil há muito tempo. Por quê? Porque se você cria um perfil novo, você tem que demorar um tempo adicionando amigos, postando um conteúdo, etc, para o Facebook entender o quê? Vamos lembrar o que eu falei no início. Sempre que o Facebook identifica um comportamento suspeito, ele diz: opa, isso aqui parece comportamento de robô, de pessoal que dá golpe, vamos bloquear por padrão. Então não é normal alguém criar um perfil e já sair anunciando. Então o Facebook já detecta isso como comportamento suspeito. Então o que você precisa fazer? Você precisa ter esse seu segundo perfil aí, na qual você vai adicionando alguns amigos, vai postando algumas coisas. Eu posto algumas, tipo uma notícia, você leva lá e posto. Vou adicionar algumas pessoas e tal, próximas, consumo algum conteúdo ali, e é isso. Tá? Então vou alimentando esse perfil com comportamento humano normal. O que é o ideal que você deve fazer?
Se você conseguir o acesso de alguém, alguma tia, alguma avó, alguém que tem ali o seu perfilzinho do Facebook que não anuncia e o perfil já tem alguns anos, peça o acesso dessa pessoa para você poder gerenciar o business e as contas. Isso fica como o seu segundo perfil, tá? No caso do seu perfil principal ser bloqueado.